Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês e hoje a gente vai falar sobre GitHub, uma ferramenta que é muito interessante na hora que a gente quer fazer uma análise mais técnica de um perfil de um candidato. Então agora pega um café, pega um chazinho, dá uma relaxada que a gente vai aprender sobre GitHub. Vamos embora! Bom, eu já comentei sobre GitHub no vídeo passado, sobre as 6 ferramentas que um Tech Recruiter deve dominar. Aliás, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card aqui em algum ponto do vídeo, clica nele e assiste esse vídeo que tá bem legal. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no GitHub para entender como que funciona essa ferramenta de fato, colocar a mão na massa. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai fazer uma análise de um perfil, que informações que a gente consegue extrair a partir do uso do GitHub. Mas antes da gente começar a colocar a mão na massa, vamos entender primeiro o que de fato é o GitHub. Em termos mais simples, a gente pode falar que o GitHub ele é um serviço de hospedagem de código, mas ele vai além disso. Ele é o que a gente também chama de controlador de versão de código. Mas o que é o controle de versão? O controle de versão ele basicamente ajuda o desenvolvedor a ter diferentes códigos de um mesmo projeto em diferentes estados. Então, por exemplo, o desenvolvedor ele está trabalhando em alguma tarefa no computador dele, e ele está utilizando o que a gente chama de uma branch local. E ela chama branch local justamente porque está ali na máquina dele. A partir do momento que o desenvolvedor faz as modificações que ele acha necessária, ele pode transferir essas modificações que ele fez da branch local para uma branch diferente. Um exemplo de uma branch diferente que a gente pode citar é a branch de desenvolvimento. Geralmente essa branch ela tem algum nome mais curto, como por exemplo dev. Então o desenvolvedor trabalha na branch local de um projeto, faz as modificações, mas a branch dev ainda não foi modificada. Ou seja, os outros desenvolvedores que também estão trabalhando de forma local nas branches deles, não serão afetados pela modificação que este desenvolvedor está fazendo na branch local dele. Esses outros desenvolvedores só serão afetados no momento que esse desenvolvedor específico fazer o que a gente chama de push, que é basicamente ele pegar as modificações que ele fez de forma local e enviar para essa branch. No caso, a branch de dev. A partir desse momento, todos os outros desenvolvedores que estão trabalhando em uma branch local que tem como origem essa branch dev, terão seu código modificado. Ou seja, na hora que eles forem tentar enviar as modificações que eles estão fazendo em suas branches locais para essa branch dev, eles serão notificados que existe uma modificação nessa branch que ele precisa atualizar a branch local dele com essas modificações. Colocando de forma bem simples, o controle de versão é isso. E claro, a gente não se limita a só uma branch de dev e branches locais. A gente pode ter diferentes branches depois da branch de dev, como por exemplo, a branch de QA ou a branch de produção. Então a gente consegue caminhar com as modificações dos sistemas através dessas branches até chegar na branch final, onde será, por exemplo, o ambiente de produção. Bom, tendo explicado essa parte de controle de versão, a gente pode comentar outros sistemas que antecederam o GitHub e que também faziam um papel semelhante, como por exemplo o SVN. Então é importante a gente ter em mente que já existiram outras ferramentas que tinham o mesmo propósito que o Git, mas que hoje a ferramenta que é amplamente utilizada para controle de versão e hospedagem de código é o GitHub. Mas tirando essa parte mais complicada, vamos ir para a parte que realmente nos interessa, que é realmente fazer uma análise mais técnica de um perfil de um candidato. Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai precisar para analisar o perfil técnico através do GitHub é justamente o link do GitHub do candidato. Através desse link, a gente consegue analisar quais foram as contribuições desse desenvolvedor ao longo do tempo. Com o perfil de GitHub do candidato em mãos, a gente consegue descobrir quais foram as atividades que ele fez nos últimos dias, por exemplo, ou nos últimos anos. Enquanto desenvolvedor de software, a gente consegue analisar quais foram as contribuições dele, então conseguimos ter uma ideia do nível de atividade dele enquanto desenvolvedor de software. E também vale destacar que essa oportunidade que a gente tem de analisar o perfil de uma forma mais técnica do desenvolvedor através do GitHub é muito interessante para análise de currículos de júniors e pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Porque justamente é a oportunidade que essa pessoa tem de mostrar que, embora ela ainda não tenha experiência tão ampla na área, ela vem contribuindo e vem trabalhando com desenvolvimento de software. Fora que também conseguimos ter uma ideia de quais as linguagens que esse desenvolvedor domina. Isso também é um ponto bem interessante. Então agora eu vou compartilhar minha tela, a gente vai colocar a mão na massa e tentar extrair algumas informações de um perfil de um desenvolvedor através do GitHub. Bom, esse aqui é o meu perfil no GitHub. Basicamente eu tenho aqui uma breve introdução falando um pouquinho sobre mim, me apresentando.
falando o que mais que eu faço além de programação. Por exemplo, eu cito aqui que eu sou um escritor no blog da LazyDev, sou um professor na plataforma da Udemy, demonstrando ali que eu estou bastante inserido na comunidade de desenvolvimento. E logo aqui embaixo a gente tem alguns projetos públicos que eu criei e a gente também já consegue ver algumas coisas, como por exemplo as linguagens que foram utilizadas nesse projeto. Aqui a gente já tem um projeto utilizando Java, outro utilizando TypeScript, outro utilizando linguagem C, JavaScript. E aqui a gente vê o número de contribuições que eu tive no último ano. É claro que uma pessoa que não está inserida no mercado, geralmente ela vai ter um número de contribuição muito maior, justamente porque ela precisa desse portfólio no GitHub para conseguir chamar a atenção dos recrutadores. Embora isso não seja uma regra. E aqui a gente também tem a possibilidade de selecionar algum ano específico. Então, por exemplo, 2020, esse foi o número de contribuição, 2019, 2018. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia. 2018 o número de contribuição meu foi bem grande, porque foi justamente nessa época que eu estava fazendo uma migração na minha carreira, então eu estava dominando outras tecnologias que seriam necessárias no local onde eu iria trabalhar. Então por isso que o número de contribuições no meu GitHub foi bem maior nesse ano. Mas o meu perfil do GitHub é um perfil bem simples. Então, por exemplo, se você quer descobrir quais linguagens que eu já trabalhei, uma possibilidade é você clicar na aba de repositórios no perfil do Git. E uma vez que você clicou nessa aba, será apresentado para você aqui uma lista de todos os repositórios daquele perfil. O interessante disso é que a gente consegue fazer um filtro pela linguagem. Então, quando a gente clica aqui na parte de linguagem, a gente consegue ter uma ideia de quais linguagens aquele desenvolvedor já trabalhou. No meu caso aqui, a gente tem, por exemplo, JavaScript, TypeScript, Python, Java, C#, CSS, C e Dart. Então, não significa que aquele desenvolvedor ele não tenha conhecimento em outras linguagens, mas isso aqui já é uma primeira dica ali para você ter uma ideia de quais linguagens aquele desenvolvedor tem conhecimento. Mas isso não impede você de chegar e mandar uma mensagem para ele para tentar entender um pouco melhor. Até porque esse filtro que a gente está fazendo aqui é baseado nos repositórios que são públicos. No meu caso, como eu estou logado na minha conta, eu consigo analisar todos os projetos privados e públicos. Mas você não vai ter esse acesso em um perfil de um terceiro. Nesse caso, as únicas linguagens que serão listadas aqui serão as linguagens de repositórios públicos. Pode ser que aquele desenvolvedor ele tenha algum repositório privado, onde ele está fazendo um projeto utilizando alguma linguagem que não foi listada ali. Beleza? Então aqui a gente viu um pouquinho do meu perfil no GitHub, mas vamos agora pegar um perfil que é tido como modelo quando a gente está falando sobre perfil de GitHub. Nesse caso aqui eu peguei o perfil do Thomas. O Thomas ele é um desenvolvedor full stack. E olha só que legal, pessoal. Aqui ele já colocou quais tecnologias ele utiliza na hora que ele está desenvolvendo. Então você já tem uma ideia de quais tecnologias ele domina, né? Bem interessante, muito bem organizado. Aqui são alguns projetos open source que ele trabalhou. A gente já consegue ver também últimos posts, então provavelmente ele é uma pessoa que está engajada ali com a comunidade de desenvolvimento. Ele escreve alguns artigos. E descendo mais aqui a gente tem aquela primeira listinha de projetos, né? Onde ele está mostrando aqui alguns dos projetos que ele já trabalhou. E a parte de contribuições. E olha só que legal, pessoal. Como o Thomas ele fez várias contribuições no último ano, aparece até um gráfico interessante aqui. A gente consegue ver algumas porcentagens, como por exemplo a quantidade de code review que ele fez, commits e pull requests. E olha só que interessante, na parte de issues aqui ele tem 0%. E com isso aqui a gente tem uma dica de que talvez ele não tenha trabalhado tanto em um projeto open source nesse último ano. Porque geralmente quando você está trabalhando em um projeto open source, tende-se a abrir alguma issue em um projeto. Quando a gente fala issue em Git, é basicamente um desenvolvedor que viu algum problema em uma parte do código, ou ele viu uma possibilidade de acontecer algum problema, e ele abre o que a gente chama de issue, indicando que existe aquele problema e talvez até dando alguma possível solução. E esse problema posteriormente é trabalhado para ser corrigido, talvez pelo próprio desenvolvedor que abriu a issue ou por algum outro desenvolvedor que ao ver aquela issue aberta pode tentar pegar ela para trabalhar em cima. E mais uma vez, pessoal, a gente pode vir aqui na guia de repositórios dele e na parte de linguagem analisar quais linguagens, quais tecnologias ele já trabalhou. Mas reforçando que possivelmente ele trabalhou em alguns projetos privados e esses projetos privados podem ter utilizado outras tecnologias
as quais não estão sendo listadas aqui. E de fato a gente consegue ter uma ideia desses projetos privados justamente olhando aqui as contribuições dele. Então aqui em contribuições, se a gente clica em alguma data específica, por exemplo, ele fez 2 contribuições no dia 22 de dezembro de 2021, ou aqui uma contribuição no dia 21 de dezembro de 2021. Se a gente clica, aparece aqui exatamente qual foi essa contribuição que ele fez. Nesse caso, a gente consegue ver que a contribuição foi em um repositório privado. Então nós não sabemos qual linguagem ou qual tecnologia utilizou dentro desse repositório privado. Mesmo caso aqui no dia 22 de dezembro. Ele teve 2 contribuições em repositórios privados também. Isso é um indicativo de que essa primeira análise mais técnica que a gente faz do perfil através do Git, ela não é uma análise 100% certeira, né? É uma análise mais superficial para nos dar uma ideia, uma base ali de quais tecnologias aquele desenvolvedor está trabalhando e quais os níveis de atividade desse candidato, beleza? Bom pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você faz uma análise diferente da que eu mostrei aqui, compartilhe com a gente aí nos comentários. E se você tem sugestão de outras tecnologias ou outros temas que a gente pode abordar aqui no canal, deixa no comentário aí também, que a gente pensa em uma forma de trazer eles para cá, beleza? Então se você gostou, deixa o joinha, compartilhe com os amigos e não se esquece de inscrever e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, beleza? É isso e até mais!